Amados, boa noite, graça e paz a todos mais uma vez. Amados, como é bom, como é maravilhoso nós podermos estarmos aqui, reunidos mais uma vez, em torno da palavra do Senhor, para que nós possamos aprender um pouco mais e crescermos na graça e também no conhecimento, amém? Amados, nós vamos estar dando continuidade ao Sermão do Monte nessa noite. E nós já vamos daqui a pouco passar para o capítulo 7. Eu quero dar uma olhada hoje, juntamente com os amados, em Mateus capítulo 6, do versículo 25 ao versículo 34. Amém? E pela misericórdia do Senhor, aqui nós vamos estar olhando para algo que parece bobo, mas não é. É maravilhoso quando nós olhamos para aquilo que Jesus nos ensina, para aquilo que Jesus chama a nossa atenção. E hoje nessa noite, parece uma coisa muito simples, mas nós vamos ver que nada é simples na Bíblia. Mas isso nos ensina a olharmos para o nosso coração mais uma vez. Amém? Do versículo 25 ao versículo 34, o texto diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentis é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Amados, esse texto é um texto que, sinceramente, se choca num impacto profundo. É um impacto contra a geração atual. Nós estamos vivendo numa geração onde diz que é bonito ser ansioso. É a doença, entre aspas, do momento. É a doença da nossa geração. E quem não gosta de dizer que é um ansioso? Ou aqueles que ainda complicam ainda mais, que é o ansioso depressivo. Porque a ansiedade nada mais é do que você se preocupar com o amanhã. Eu estou ansioso pelo amanhã. E eu costumo dizer que quando nós começamos a conhecer Deus e a sua palavra, nós não temos espaço para a ansiedade.
E aí, o ansioso depressivo, ele trabalha com duas coisas. Ele fica ansioso pelo amanhã e triste pelo passado. E ele esquece de viver o presente do dia a dia. Então ele fica nesse jogo de depressivo pelo passado, por aquilo que aconteceu e não tem como mudar. E ele vive ansioso por aquilo que ainda não aconteceu e foge ao controle dele. E é assim que é a geração atual. A geração atual, eles têm mania de dizer que são ansiosos. Mas hoje, nessa noite, nós estamos diante das palavras de Cristo Jesus, que Ele disse há aproximadamente 2026 anos atrás. E isso choca-se hoje com a nossa geração. Cristo ele está dizendo para nós que nós não devemos estar ansiosos pelo amanhã. Por isso que eu digo, se nós conhecermos a palavra de Deus, se nós meditarmos nela, se nós alimentarmos as nossas almas, se nós tivermos uma real compreensão das doutrinas bíblicas, amados, essa doença da nossa geração não nos afetará. E se essa doença tem te afetado, te recomendo as palavras de Cristo hoje nessa noite, porque ela é remédio para as nossas almas. Elas são diretrizes para o nosso caminhar. Por isso, amados, quando nós olhamos para isso, nós precisamos aguçar mais uma vez os nossos ouvidos nessa noite. Amados, como sempre, eu sempre costumo dizer que o meu papel é pegar em suas mãos, e a gente tem aprendido um pouco aqui, e mostrar para você a beleza do texto. Não somente a beleza do texto, mas a beleza da palavra de Deus. E quando nós começamos então a entender a beleza da palavra de Deus, isso para nós muda completamente o cenário das nossas vidas. A ansiedade, amados, não é uma mera distração mental apenas, como muitos pensam, mas uma enfermidade espiritual. Ela, amados, revela uma fé anêmica. Sabe a pessoa quando ela está anêmica? A ansiedade revela no ser humano uma fé anêmica. Anêmica do quê? Da palavra de Deus. Anêmica do quê? De pensar e refletir sobre a palavra de Deus. Então, essa enfermidade, ela revela uma fé anêmica e atua, amados, como uma negação prática da soberania de Deus. Porque nós falamos muitas das vezes que nós servimos um Deus soberano, um Deus grande. Nós servimos um Deus que nos socorre. Nós servimos um Deus que controla todas as coisas. Mas quando nós caímos nesse engano da ansiedade, nós estamos colocando em xeque a soberania de Deus, a providência de Deus e também a paternidade de Deus sobre nós. Porque o texto que lemos, que acabamos de ler, revela algo maravilhoso. Nos mostra que esse Deus cuida dos pássaros. E Ele não é pai dos pássaros, Ele é o nosso Pai. Esse Deus, Ele controla todas as coisas no seu devido lugar. Ele mostra o seu amor. Então, como nós poderíamos e podemos ser ansiosos pelo amanhã? Como isso pode afetar a nossa fé, a nossa oração, o nosso coração? Por isso, amados, hoje nessa noite, meus irmãos, eu quero que você entenda que a ansiedade é uma confissão silenciosa de incredulidade em Deus.
Quando nós falamos e abraçamos essa doença da nossa geração e falamos que somos ansiosos, o que na verdade estamos dizendo é: eu não creio num Deus todo-poderoso. Eu não creio num Deus que é um Deus de provisão. Eu não creio num Deus que Ele é Pai. Eu não creio num Deus, e na verdade eu diminuo esse Deus. Eu acabo fazendo com que Deus diminua. E nós, amados, precisamos sim olhar para Deus hoje nessa noite, para as palavras de Cristo. Pois a incredulidade da ansiedade, ela é para nós o sussurro do inferno dizendo ao seu ouvido que o trono de Deus está vazio e que Ele não está no controle de nada, e que o Pai se esqueceu dos seus filhos na terra. A palavra de Deus, amados, ela revela um Deus que domina todas as coisas. Olha que interessante, Deus dá limite às ondas do mar. O mar não pode ultrapassar os seus limites, porque Deus assim o quer. Deus fala para a onda do mar: você vai vir até aqui, daqui vai voltar. De vez em quando surge uns tsunamis, mas logo as águas têm que recuar novamente. E não é porque fugiu do controle de Deus, é porque Deus assim o permitiu. Quando nós olhamos para as estrelas do céu, quando nós olhamos para o universo, quando nós olhamos para o macro-universo e para o micro-universo, nós podemos ver a mão de Deus sobre todas as coisas, controlando todas as coisas. Nós temos um Deus que não apenas governa o macro, mas também o micro-universo. Nós temos um Deus que direciona todas as leis do mundo, do universo. E muitas das vezes, amados, nós acabamos nos esquecendo disso e acabamos então sendo enlaçados pelos nossos problemas, pelas nossas adversidades. E é por isso que a geração atual prefere abraçar a incredulidade da ansiedade do que se lançar na soberania e no poder desse Deus que nós servimos. Veja como isso nos revela o nosso coração hoje nessa noite. Quando, amados, nos entregamos às inquietações da vida, estamos na verdade tentando tomar o cetro das mãos de Deus e governar o nosso próprio amanhã. É isso que essa geração tem feito, porque elas não conseguem descansar em Deus. Elas não conseguem descansar na provisão de Deus. E isso, amado, fala muito ao nosso coração. Como certa vez bem disse Thomas Watson, ele disse assim: a desconfiança em Deus é um pecado que o desonra profundamente, pois questiona a sua fidelidade. Então, amados, a ansiedade, embora soe até bonito, né, falar que eu sou ansioso, eu preciso tomar remédios porque eu sou ansioso. Isso soa até bacana, né, falar isso na nossa geração. Quando você olha para a nossa geração, a maioria das pessoas amam dizer isso, porque parece que virou moda algumas coisas, algumas doenças. As pessoas amam dizer que estão atualizados nas suas doenças. Eu ficar fora da moda da doença do momento? Não, jamais. Então deixa eu dizer também que eu sou um ansioso, negando assim, de maneira bem silenciosa, a fé no Deus que eles servem. Então, amados, é isso que nós devemos entender. A primeira pergunta fundamental dessa noite não é porque temos problemas na vida, mas porque tem um Deus tão grande, insistimos em ter corações
tão pequenos e uma fé tão pequena nesse Deus tão grande. A ansiedade, amados, não é apenas uma fraqueza humana, como muitos pensam, mas sim é um coração que suspeita das intenções e do poder, da soberania, do governo e do domínio de Deus. É sobre isso. A ansiedade é sobre isso. É olharmos para esse Deus hoje nessa noite e podemos falar que Ele é tão pequeno diante das fraquezas humanas, diante dos nossos pequenos problemas, diante do nosso pequeno amanhã. E é isso, amados, que nós precisamos entender sobre a ansiedade, porque o que acabamos de ler é um Deus que nos garante isso, nos garante paz, nos garante cuidado, nos garante que Ele está no controle, nos garante que a sua promessa que Ele fez é verdadeira: eu nunca vos deixarei e nunca vos desampararei, estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, isto é, estarei com vocês desde o início até o fim. Eu não vou abandonar vocês, eu não abandono vocês. Não tem como isso acontecer, e isso é difícil nós entendermos. Então, amados, é esse coração ansioso, é um coração que suspeita das intenções de Deus, é um coração que não tem a paz necessária para viver a vida cristã, é um coração que não consegue descansar na palavra de Deus, é um coração fraco, que revela uma fé fraca, anêmica. Por quê? Porque muitas das vezes não meditamos na palavra do Senhor, não temos uma vida regrada em oração, e deixamos a doença do momento nos abraçar. E às vezes, como eu falei, achamos até bonito e bacana dizer que eu sou ansioso. Então, amados, o que precisamos entender quando nós lemos aqui do versículo 25 ao versículo 27 é a anatomia da ansiedade agindo no coração do homem. Pois, olha o que Cristo diz. O mandamento de Cristo é um mandamento cortante em nossas vidas. Ele diz: não andeis ansiosos. E quando eu ando ansioso, eu não ouvi o mandamento de Deus, eu não ouvi o mandamento de Cristo. Na verdade, os meus ouvidos se tamparam para o que Ele acabou de dizer. Ele diz: não andeis ansiosos, isso é, não vivam ansiosos. E o que é ansiedade? Preocupação pelo amanhã. É sobre isso que nos fala a ansiedade. Então o mandamento de Cristo é um mandamento que vem em nossa direção, que é um choque de realidade para esta geração. Amados, não andeis ansiosos não é um conselho para uma vida mais leve. As pessoas costumam a confundir essas coisas, mas sim é uma ordem real para os súditos do reino de Deus. Quando nós falamos que não andaremos ansiosos, não quer dizer que estaremos livres de problemas, não quer dizer que a adversidade não vai bater em nossas portas, não quer dizer muitas coisas. Mas o que nós precisamos entender, amados, que isso é uma ordem real dos reis sobre os seus súditos. Lembra quando nós falamos que quando começamos a ler o Sermão do Monte, Cristo está falando com os seus súditos? Ele está falando para os seus súditos. E eu costumo sempre dizer que diante de uma pregação,
sempre há dois tipos de pessoas: os que são súditos e os que não são súditos, os que são filhos e os que não são filhos, os que estão no caminho estreito e os que estão nos caminhos largos. Simples assim, amados. Então essa anatomia, ela mostra para nós como a ansiedade trabalha. Amados, quando nós falamos de ansiedade, estamos falando praticamente de uma mente dividida, cortada. A palavra no original para ansiedade descreve, na verdade, uma alma partida ao meio. Quando eu digo que sou ansioso, o que eu estou dizendo é que a minha alma está cortada e partida ao meio. Pois de um lado, você professa que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Do outro lado, você vive como se o mundo estivesse prestes a desmoronar diante de você. Como escreveu Richard Sibbes certa vez, a incredulidade é a raiz de toda perturbação. Ela enfraquece a alma e a enche de temores. A ansiedade nada mais é do que isso: uma criadora de temores. Temores menores do que Deus que nós servimos. De um lado nós falamos: eu sirvo um Deus que governa todas as coisas. E do outro lado, com a minha alma rasgada e partida, eu me curvo a problemas pequenos. Eu tiro os meus olhos por um instante do meu Deus e foco no amanhã que não pertence a nós. É sobre isso que Cristo está tratando no Sermão do Monte. Ele fala que nós devemos voltar os nossos olhos unicamente para Deus, e não se deixar levar pelo discurso da nossa geração, pela doença da nossa geração. Aonde eu falei, as pessoas acham até bonito dizer que tem essa doença, que possuem essa doença. Não, é que eu sou ansioso. Sou ansioso. Aí você pergunta para a pessoa: mas o que é isso? A pessoa não sabe nem responder. Mas ela é ansiosa. Por que ela é ansiosa? Porque liga a televisão, fala sobre ansiedade. Nas redes sociais, fala sobre ansiedade. Conversa com 2, 3 pessoas, são ansiosas. E aí quando você explica para ela que a ansiedade, você está dizendo que a sua alma está partida ao meio, que a sua alma está rasgada entre o presente e o futuro, entre crer em Deus e se curvar diante de um amanhã que não existe, de problemas que não existem, de uma realidade que não existe. O amanhã pertence a Deus. E sabe o que eu acho mais interessante de algo assim? É que Deus todo dia nos mata. Já parou para pensar nisso? Você pode ter todos os problemas do mundo, você pode estar com qualquer coisa que seja, você sempre dorme toda noite. Ou se você não dorme toda noite, alguma hora do dia você vai dormir. E o que é o sono, se não Deus te matando? Se não dizendo para você: olha, eu controlo o amanhã. Você não é dono do amanhã. O amanhã pertence a mim. Durma, descanse. Provamos a morte todos os dias. Quando nós dormimos, provamos a morte todos os dias. E quando você está dormindo, a ansiedade não pode ser lançada sobre você. Quando você está dormindo, as coisas que te cercam se desprendem de você. Você pode estar ansioso, entre aspas, com a sua vida conjugal, com o seu casamento, com o seu emprego, com o seu marido, com o seu filho, com qualquer outra coisa, mas quando você dorme, todas essas coisas escapam da sua mão, como água escorre entre os seus dedos. É Deus dizendo para você: você não tem controle sobre nada. Durma. Durma.
As ansiedades, os problemas escorrem entre os seus dedos. Você não consegue reter a água do amanhã em suas mãos. Enche a sua mão hoje e daqui a pouco ela vai estar vazia. É sobre isso o sono da noite. É sobre isso, é Deus te matando todos os dias e mostrando para você o quanto isso é importante para a sua vida. Então, amados, a ansiedade nada mais é que a raiz da incredulidade. E a incredulidade é a raiz de toda perturbação. Ela enfraquece a alma a tal ponto de deixá-la anêmica, com uma fé fraca, mas cheia de temores. Cheia de temores que não existem. Já pensou nisso? São cheios de temores que não existem. É como se o seu filhinho falasse para você assim: pai, lá dentro do armário tem um bicho papão, vamos lá tirar ele de lá? O que você faz? Pega na mão da criança, vamos lá, vamos botar ele para correr, nós dois. Aí você vai lá, show, bicho papão. Não existe. É assim o amanhã, os problemas do outro dia. É Deus pegando em suas mãos hoje, dizendo para você: o amanhã pertence a mim, não pertence a você. O bicho papão que te atormenta, que atormenta o seu filho, que você sabe que não existe, são os seus problemas, é a tal da ansiedade, que está preocupada com o amanhã. Hoje, nessa noite, Deus está pegando em suas mãos e levando você até o armário da ansiedade e mostrando para você que não tem bicho papão lá, que não tem nada, porque o amanhã não existe, o problema não existe. Amados, outra coisa que nós precisamos entender sobre isso é a inversão de valores. Há uma inversão terrível de valores. A ansiedade é um motor potente, amados, que não tira o carro do lugar atolado. Ela consome a sua energia hoje, sem resolver o problema de amanhã. Simples assim. Como disse John Flavel, a ansiedade é o fruto de prever o futuro sem Deus. Deus não está lá. É isso que a ansiedade está dizendo para você. Se você diz que é um cristão ansioso, você está dizendo assim: o meu amanhã, o meu Deus não está lá. É um Deus limitado. É um Deus que não vai estar lá amanhã. E o que será de mim se eu acordar amanhã e Deus não estiver lá? É sobre isso. Então há essa inversão de valores. A inversão de valores, o homem natural inverte a lógica da criação. Ela gasta a vida cuidando do involucro, isso é, do corpo, e ignora a joia mais preciosa, que é a sua alma. Você teme que falte pão em sua mesa amanhã, mas não teme e nem treme diante da possibilidade de faltar a presença de Deus em sua vida. Corremos atrás de tudo, lutamos atrás de tudo, e não fazemos dessas mesmas coisas pela presença de Deus. Corremos atrás dessas coisas. Queremos falar para Deus, mas e se faltar o pão, e se faltar a vestimenta, e se faltar o remédio, e se faltar o serviço, e se faltar. Mas nós nunca se preocupamos se faltar a presença de Deus em nossas vidas. Então, amados, precisamos urgentemente fazer essa sondagem em nossa alma nessa noite. Precisamos sondar as nossas almas. Você está tentando atravessar pontes que Deus ainda nem construiu. É sobre isso. A ansiedade é isso. A ansiedade é você cruzar uma ponte que não está lá.
Sua mente é um santuário de oração ou um tribunal de preocupações imaginárias. A ansiedade é sobre isso, sobre bichos papões em armários, debaixo da cama. Não existe. O amanhã não existe, a dor do amanhã não existe, a falta do amanhã não existe. Veja o que a ansiedade faz, veja o que a ansiedade revela hoje sobre nossos corações. Do versículo 26, 28 e 30, Deus nos mostra algo maravilhoso. Ele mostra o livro da providência de Deus sobre aves e plantas. Cristo nos leva para fora do templo e transforma a natureza em um púlpito de esperança. As aves, amados, são lições de dependência total. As aves nos ensinam sobre Deus. Sim, as aves, amados, não têm contas bancárias. Elas não ajuntam em celeiros, mas têm um provedor. Matthew Henry observou com precisão isso. Ele disse assim: aquele que alimenta os pássaros não esquecerá os seus filhos. Muitas das vezes nós não pensamos dessas maneiras. Quando nós lemos ali, poxa, Deus alimentando pássaro, Deus dando de comer a pássaro, perguntas surgem do texto, respostas surgem do texto. Paz acalanta a nossa alma. Por isso, amados, nós precisamos fazer essas indagações enquanto estamos lendo a palavra de Deus. Se Deus sustenta criaturas que não podem louvá-lo e que não possuem uma alma eterna, pensem comigo, como Ele abandonaria você, a qual Ele deu o bem mais precioso, que é o seu Filho. Se Ele te deu aquilo que é mais precioso, como Ele deixaria as coisas pormenores faltarem em sua vida? O que Ele não poderia nos dar, Ele nos deu. A coisa mais preciosa que Ele possuía, que era o seu Filho. Como então Ele nos negaria as demais coisas? Amados, como então Ele abandonaria você, que foi comprado com o seu sangue precioso lá na cruz do Calvário? A ansiedade, amados, nos faz esquecer da cruz de Cristo. A ansiedade não nos faz descansar na obra perfeita dEle. Deus, Jesus, Ele nos mostra o cuidado de Deus para com as criaturas. Mas não somente isso, Ele também revela para nós os lírios, a glória que repousa sobre as plantas. Os lírios, amados, do campo, não tecem, não vão em shoppings, nem em galerias, para comprarem as suas roupas. Os lírios, amados, não tecem os seus tecidos, mas supera a glória de Salomão. Jesus, amados, usa esse contraste para nos humilhar grandemente. E esses dias eu falei sobre ser humilhado por Deus. As pessoas não gostam disso. Quando nós falamos que Deus nos humilha, que o Evangelho da Graça nos humilha, as pessoas dizem: não, como Deus vai nos humilhar?
Mas veja como Deus nos humilha quando nos coloca diante do lírio do campo. Ele diz: homens de pequena fé. Ele nos mostra os pássaros e nos mostra os lírios. E então ele se vira para mim e para você, ele se vira para aquela multidão e diz: homens de pequena fé. A ansiedade de vocês é uma resistência à vontade divina. Vocês desconhecem o seu Criador. Vocês desconhecem o seu Pai Celestial, que te deu o seu próprio Filho, e você se esquece que nem isso você merecia. Mas Ele nos deu o seu Filho, como não nos dará com Ele todas as demais coisas? Jeremias ensinou que um coração contente é um doce e gracioso temperamento da alma, que se submete livremente à disposição de Deus em todas as condições da vida. Simples assim. Veja, amados, como nós hoje estamos tratando de algo tão real, que é a ansiedade. Eu não sei qual é o conceito que você entrou aqui hoje sobre ansiedade, sobre depressão, mas nós precisamos olhar para o Sermão do Monte, aonde Cristo revela a sua vontade, revela o seu poder, revela para nós aonde nós devemos descansar. Amados, a ansiedade revela para nós, na verdade, o ateísmo prático, que é o comportamento do órfão, o comportamento daquele que não tem um pai no céu. O versículo 31 e o versículo 32 do versículo 6, Jesus faz uma distinção severa. E eu amo a palavra de Deus porque essas distinções sempre aparecem. Sempre. A Bíblia trata com essas distinções: igreja, mundo, filhos de Deus, filhos do diabo. Sempre. E aqui Jesus faz algo parecido. Ele revela o ateísmo prático. Jesus faz uma distinção que deveria recair sobre nós nessa noite. Ele diz: os gentios é que procuram todas essas coisas. Que coisa? Comer, beber e vestir, o reino da terra. E quando nós ligamos a televisão, quando nós olhamos nas redes sociais, quando nós olhamos, o que surge hoje? Os coaches da vida, tratando sobre dinheiro, saúde emocional, dizendo para você que você tem que ganhar bem, tem que estar lá em cima. Os cultos são sobre como você pode prosperar na terra. Se você verdadeiramente é filho de Deus, faça um voto, faça um propósito. É tudo sobre dinheiro, é tudo sobre o aqui, sobre o agora. Veja que Cristo está dizendo que os ímpios, os gentios, é que procuram essas coisas. São homens que não têm Deus, que procuram essas coisas. E como nós falamos, há igrejas que vivem em prol dessas coisas. Você tem que vestir a sua melhor roupa, você tem que ter o seu melhor carro, a sua melhor casa, você tem que morar no melhor bairro, você tem que ocupar a melhor posição no seu emprego. Sobre essas coisas as pessoas dizem, mas elas desconhecem isso. Isso é, na verdade, o ateísmo prático. Jesus, ele fez essa distinção. Ele estava falando dos cuidados de Deus para com o seu povo. E ao mesmo tempo ele diz que os gentios é que buscam essas coisas. São os gentios. A ansiedade, amados, leva você à religião da desconfiança. Estar ansioso, amados, é viver como se você fosse um órfão,
de Deus. É como se você vivesse como se Ele não fosse o seu Pai. É como se você nunca fizesse a oração do Pai Nosso. É como se você desconhecesse quem é o seu Pai. É sobre isso a religião da desconfiança que a ansiedade nos leva. A ansiedade nos leva à incredulidade, a perturbações, à incerteza. A ansiedade nos leva então a sermos religiosos, desconfiados. Então existe essa religião da desconfiança que é frequentada pelos ansiosos, que professam silenciosamente que Deus não é o seu Pai. Amados, é professar o credo apostólico no domingo e viver como um ateu na segunda-feira. Stephen Charnock disse: desconfiar de Deus é negar a sua natureza. Se Ele é Deus, se Ele é suficiente, se Ele não é suficiente, Ele não é o seu Deus. Precisamos, amados, olhar para isso. Precisamos ser confrontados com isso. Veja, há dois grupos de pessoas. Sempre há dois grupos de pessoas. Então existe aqueles que são confiantes em Deus e aqueles que não são. A pergunta sempre é a mesma: em qual grupo você está nessa noite? Qual grupo você está? Qual grupo você pertence? Pois o Evangelho é um conforto da onisciência de Deus. A onisciência de Deus é que Deus sabe todas as coisas. Quando nós olhamos para Deus e começamos a admirar os seus atributos, quando na realidade passamos a conhecer Deus muito mais, algo surge diante de nós que é o vosso Pai. Veja, para onde isso nos leva? O vosso Pai sabe do que você precisa. O vosso Pai sabe do que você necessita. É o vosso Pai que alimenta os animais no campo, as aves do céu, que alimenta hoje, nesse exato momento, o leãozinho que se levanta lá no meio da savana e consegue ter uma presa. Foi Deus que deu para ele comer. É esse Deus, o vosso Deus sabe do que você precisa. Aqui está o travesseiro para a cabeça cansada nessa noite. Aqui está o travesseiro para o ansioso nessa noite. Aqui está algo que conforta o seu coração, não com palavras do pastor Cristiano, mas com a palavra dos pastores, do grande pastor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. São as palavras dele, não são as minhas. Deus não está sendo informado das suas necessidades, amados. Ele as conhece antes de você falar. Já pensou nisso? Sabe qual é o erro? É que as pessoas não sabem orar. As pessoas não sabem para que serve a oração. Eu fui ensinado que eu deveria falar para Deus tudo o que eu queria, da forma correta. Por exemplo, se eu quisesse um carro, eu tinha que falar a marca, modelo, cor. Eu tinha que falar para Deus tudo. Se eu quisesse um emprego, eu tinha que falar para Deus quanto eu queria ganhar, o cargo que eu queria ocupar. As pessoas nos ensinam a orar como se nós estivéssemos indo a um supermercado com uma lista de compra em nossas mãos. E uma lista de compra muito bem detalhada. Muito bem detalhada, porque Deus ele não sabe, tadinho. Ele não conhece. Então as pessoas aprenderam e ensinaram a gente a orar de uma maneira errada.
A oração não é para você informar a Deus das coisas. Não. A oração é algo muito mais profundo. A oração, quando nós dobramos o nosso joelho diante de um Deus que sabe todas as coisas, como orar. Jesus, ele nos ensina como orar. Jesus, ele fala assim: Pai, seja feita a tua vontade. O ansioso deveria orar assim: Pai, o amanhã pertence a Ti. Pai, as minhas preocupações, as minhas faltas, as minhas dores de amanhã são Tuas. Seja feita a Tua vontade, porque se eu estiver debaixo da Tua vontade, eu sei que eu estou debaixo de um bom lugar. Eu sei que Tu estás comigo e não me abandonará. Pai, é sobre isso a oração. Há mais fé em dizer seja feita a sua vontade do que muitas igrejas ensinam por aí. Decrete a sua bênção, decrete a sua vitória, profetize sobre o dia de amanhã. Isso são palavras vãs, são esperanças vãs. Nós servimos um Deus que não somente sabe, mas o amanhã pertence a Ele. É o que nós lemos, amado. Não é só que Ele tem conhecimento, é que tudo que vai acontecer amanhã é exatamente a vontade de Deus. E aí entra uma parte que muitas pessoas não gostam, é: todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. E quando ele diz todas as coisas, isso é a tristeza, a dor, o sofrimento, a perca, o abandono, tudo que está guardado para amanhã, que o ansioso tenta alcançar por uma ponte que não existe. Deus está dizendo: eu estou no controle do amanhã. O amanhã pertence a mim. Descansa em mim. Descansa em mim. Aqui está então o seu travesseiro para essa noite. Deus não está sendo informado das suas necessidades apenas, Ele as conhece antes de acontecer. John Owen escreveu assim: a fé descansa na soberania de Deus, quando não pode traçar o seu próprio caminho. Ter fé sobre isso. E sobre isso, amados, é algo importante para nós, porque a palavra de Deus traz a cura para a ansiedade, a cura, a reordenações dos amores, a reordenação das preocupações, a reordenação de tudo que está ligado com o amanhã. Amados, a ansiedade é um problema de desordem afetiva. A ansiedade, ela é uma desordem em sua alma. Amamos demais o mundo e de menos o reino de Deus e a sua palavra. A prioridade que organiza a vida, precisamos entendê-la. Pois a ansiedade é algo que bagunça todas as coisas. Thomas Monton ensinou o seguinte: quando Deus não é buscado em primeiro lugar, tudo o mais se torna desordenado. Se o reino de Deus for a sua busca principal, hoje e amanhã, suas preocupações secundárias encontrarão o seu devido lugar aos pés de Cristo. Não sabemos buscar o reino de Deus. Muitas das vezes parece que nós nem pertencemos a Ele. Muitas das vezes parece que nós não somos cidadãos dos céus. Muitas das vezes parece que essas palavras de Cristo não penetram em nosso coração. Precisamos reordenar a nossa alma e entender a suficiência da porção que nos está reservada. Deus, amados, não prometeu para ninguém luxo. Não. Ele prometeu estas coisas. É o que nós lemos ali no texto: comida,
bebida e vestimenta, isso é, sustento e vestes. Só isso. Mas sabe qual é o problema? É que nós nos identificamos com o povo no deserto. Deus estava dando pão e água, e eles estavam irados com Deus. Ao invés de eles agradecerem pelo pão e pela água, eles falavam: nós queremos carne. Às vezes nós não estamos satisfeitos com o que temos, com a casa que temos, com a alimentação que temos, com a posição que ocupamos. Mas veja, Deus está falando que Ele nos sustentaria, está falando de coisas básicas. John Bunyan afirmou: aquele que tem Deus por sua porção nunca será sem o suficiente, nunca está sem o suficiente, nunca. Por isso, amados, hoje nessa noite, para que nós possamos encerrar, o versículo 34 chega diante de nós com a graça do agora, do hoje. Deus nos dá o maná para o dia, não o maná para estoque para o mês. Quando nós lemos ali a palavra de Deus, o que nós aprendemos sobre o maná? O maná era para você pegar o suficiente para comer durante o dia. Você não poderia guardar o maná para comer no outro dia. Por quê? Ao entardecer, aquilo estragava, cheirava como um animal morto há mais de uma semana. E isso deveria deixar aqueles homens maravilhados. Mas pelo contrário, não deixou. Deus está dizendo para Israel: durante 40 anos eu vou te dar pão quentinho todo dia. Eu vou te dar sustento todos os dias durante 40 anos no deserto. Você vai ter o suficiente para viver um dia de cada vez. E é sobre isso a nossa vida aqui na terra. Deus nos sustentará. Ele nos dará o suficiente para viver o hoje. Você tem o suficiente para hoje? Você tem uma casa, você tem uma cama, você tem um marido provedor, você tem uma esposa provedora, você tem um filho com saúde, você tem o suficiente para hoje? É sobre isso que Deus está falando para você, quão abençoado você é. Você saiu da sua cama hoje, bilhões de pessoas não saíram da cama hoje. Você acordou hoje, milhões de pessoas morreram hoje. Você pôde andar, milhões de pessoas não podem andar. Você tem o suficiente para hoje? O ar que entra nos seus narizes e vai até os seus pulmões. Muitas pessoas não estão dando o seu último suspiro agora, e Deus está te dando um suspiro a mais. É sobre isso nessa noite. Quando você chegar na sua casa, vai ter lá uma comidinha quente. Agradeça a Deus. Você vai poder tomar um banho. Agradeça a Deus. É sobre isso que Deus está falando. Deus não prometeu luxo, riqueza. Não é esse o evangelho do reino. Por isso Ele diz: buscar a Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso é o suficiente para o dia. Não essa loucura de coach, teologia da prosperidade. Essas coisas são loucuras. Como esses dias eu ouvi, eu até acreditaria nisso, se todo mundo tivesse o mesmo padrão de vida. Não só o líder que prega aquilo. Não só o líder que prega aquilo. O cara que prega prosperidade, que é o coach, ele anda de Mercedes, ele anda de helicóptero, ele mora no Alphaville, ele come as melhores coisas. Por que os demais não? É uma mentira. Então o evangelho é sobre isso, amados. Deus nos dá um maná para o dia, não para estoque do mês. O erro de antecipar fardos. William Gurnall alertou: não carregue hoje o que Deus nunca pediu que você carregasse. As preocupações de amanhã. Não. Carregar o amanhã é tentar ser Deus, pois só Ele habita o futuro. O passado, o presente e o futuro estão na mão dEle. Essa é o evangelho da serpente lá no deserto, no jardim do Éden. Tentar
Controlar o amanhã é como se Satanás, a serpente, estivesse dizendo para você: olha, tenta controlar o amanhã porque você é Deus. Você é Deus. O que ela disse para Eva: se você comer, sereis como Deus. Eles não foram como Deus. Nós não somos como Deus. O amanhã pertence a Ele. É sobre isso que Jesus está ensinando. Não tente carregar a tristeza do amanhã, a dor do amanhã, as preocupações do amanhã. A ansiedade é isso. É você olhar para o amanhã e se entristecer hoje. Isso é terrível. Amados, a graça sob medida sobre as nossas vidas, eu vou correr para terminar, tá, amados? Deus não libera o hoje a força que você precisará para a provação de quarta-feira que vem. Entendeu? Deus não vai dar para você a força que você precisa no dia da angústia do amanhã. Ele vai dar amanhã para você suportar. Hoje Ele te deu o suficiente para você passar por hoje. E hoje foi o suficiente que Ele te deu. Ele te sustentou hoje. Ele te tomou na mão dEle, no braço forte dEle. Ele te protegeu, Ele te acalantou, Ele esteve sobre a sua vida. Então entenda, coloque na sua cabeça: Deus não dará a força que você precisará para a sexta-feira que vem, para domingo que vem, para o dia da angústia que está por vir hoje. Ele vai te dar quando isso bater na sua porta, quando isso chegar diante de você, quando chegar em tuas mãos. Então Deus vai te dar uma força que você nunca teve. Ele vai te dar para você vencer aquele dia mau. Confie no cronograma de Deus. Confie na graça de Deus que te alcançou. Confie, amados. Eu fico tentando correr, para nós terminarmos, a conclusão que nós devemos chegar. Este sermão, amados, não é sobre pensamento positivo. Ah, vai dar tudo certo, vai dar tudo... Não é sobre isso. Tire isso da sua cabeça. Isso entrou na igreja também. Pensamento positivo. E fé não é isso. Fé não é pensar que as coisas vão dar certo. Não. Fé não é isso. Não é pensamento positivo. Mas sim, amados, é sobre uma união com Cristo. Lembra que eu falei no culto lá no lar? É você estar em Cristo. É sobre isso. Pertencer ao reino é você estar sobre Cristo. Não é você declarar frases positivas. Não é isso. Só podemos descansar na providência se estivermos em paz com o provedor, que é Deus, que é Cristo. Fora de Cristo, Deus é um juiz, cujo juízo devemos temer. Em Cristo, amados, Deus é um Pai cujo cuidado podemos desfrutar hoje e amanhã. Então, para encerrarmos, não trate a sua ansiedade como uma mania. Não trate a ansiedade como um bichinho de estimação. Não trate a sua ansiedade como algo bonitinho. Não trate a sua ansiedade como a doença do momento. Não trate, não faça isso. Ou traço de personalidade. Não, eu sou ansioso porque é a minha personalidade. Você nasceu de novo. Deus te deu uma nova natureza. É sobre isso. Trate-a como pecado. Trate a ansiedade como pecado. Arrependa-se da sua desconfiança de Deus e volte a mergulhar na doce soberania daquele que te resgatou. Faça isso. Se você está em Cristo, você tem confiança. Agora, se você está sem Cristo, você tem razões legítimas para estar desesperado pelo amanhã. Mas a outra coisa é verdadeira. Se você está em Cristo, não há motivos para o bicho papão de amanhã querer te atormentar hoje. Não há. O universo é grande demais para você carregar sozinho nas costas. Venha para o único que pode carregar os seus pecados e as suas preocupações também. Descanse nele. É sobre isso que Cristo tratou ali. Ele está dizendo para você:
Falei tudo isso para que você pudesse descansar e não trate a sua ansiedade como um bichinho de estimação. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai amado, obrigado, Jesus, porque até aqui o Senhor nos deu graça para entender a sua palavra, nos deu graça para entender a sua vontade e arrancar de dentro de nós as nossas ansiedades. Devemos fazer tudo, Senhor, para a sua honra e para a sua glória. Amém, Jesus. Amém.